Olá, então, vamos lá ver alguns dos relatórios que a gente entende como sendo relatório que a operacionalidade de venda, a liderança de venda precisa acompanhar. Então a gente vai ter uns 4 ou 5 relatórios aqui que eu vou mostrar a vocês. Com certeza você vai se identificar com a necessidade que ele atende na sua academia e vai te ajudar muito. Eu vou desde o relatório mais analítico, né, mais detalhado, até os mais gerenciais, tá? Então, ó, o primeiro seria do movimento de caixa, óbvio. Além das sangrias que o sistema dá essa condição, o que é a sangria? Aquele fechamento de caixa, quem tem aquela impressorinha não fiscal, já saiu o cupomzinho ali com tudo que foi dinheiro, cheque, cartão, cada consultora tem a sua, então isso é separado. Ou você pode ver esse relatório de movimentação do caixa da recepção junto, dessa forma. Então aqui ele me diz, ó, tudo que entrou em cheque, o cliente, quem foi a consultora ou consultor, né, para quando ficou a data de acesso do cliente, a venda caiu no nome de quem e qual foi o plano. Ó. Aqui cartão de crédito, 6 pagamentos, 6 parcelas, né, um plano terrestre ali. Né, ó. Cartão de débito, então pagou em débito total. Na recorrência, foram 12 na recorrência, então um plano anual em dinheiro, tá? Então 2 pagamentos em dinheiro. Ó. Então ele detalha para mim do movimento total do caixa, e nas sangrias você tem isso separadamente por cada consultor. Esse relatório também, a gente pode tirar ele só por um consultor, ou pelos consultores que você quiser, você tem como filtrar. Então esse relatório já dá uma condição bacana de acompanhar daquilo que foi e que teve movimentação lá nos caixas da recepção, tendo em vista que cada uma pode tirar o relatório, ou vai tirar esse relatório específico para poder prestar conta no total de dinheiro, cheque e cartão. Tranquilo? Então esse é um relatório analítico que é muito tirado e que dá realmente a condição de você monitorar as vendas no dia a dia. Bom, vamos lá. Um outro relatório, a gente viu agora há pouco o relatório dos fechamentos de caixa, mais detalhado, né? Você pode ter também um mapa do mês inteiro, do período que você quiser, com todos os fechamentos, só que mais sintético. Aí ele já vai trazer os totais em dinheiro, cheque, cartão, numa única planilha. Então, assim, o total desse último que você viu do relatório de caixa, o total dele vai bater com o total do dia desse relatório, que é o nosso movimento diário das nossas vendas, ou pelo menos das vendas da recepção, né? Então, ó, tudo que movimentou de dinheiro lá na recepção vai sair aqui. Então, você tem o dia, tudo que eu vendi de dinheiro nesse dia, cheque à vista, cheque a prazo, total em cheque, tá? Cartão, boleto, líquido, se eu tive algum DOC vendido em DOC, se algum desses DOCs ainda estão pendentes, quem não sabe o que é DOC, lá na apresentação da recepção eu explico a função do DOC, como isso é importante, como isso ajuda a academia no controle das pendências de documento, e aqui o total do dia. Então essas vendas diárias da recepção aqui, né, toda a movimentação de caixa, esse cara aqui tem que bater com o relatório anterior, com o relatório que é mais detalhado. Então eu tenho como ter uma visualização geral por tipo de documento, inclusive entendendo qual o meu volume de recebimento em recepção por cada tipo de documento. Isso, inclusive, me ajuda a fluxo de caixa, me ajuda uma série de coisas. Até em formatação de compromisso fiscal, enfim. Tudo você tem como monitorar e acompanhar em cima desse relatório. A única folhinha se você pedir do mês e ele te dá essa condição de analisar os totais dos caixas que tem que bater com a soma das sangrias do dia. Então, te dá uma segurança também de fazer esse cruzamento de informação e você ter isso bem na mão, tá? Opa, vamos lá ver um outro relatório. Esse especificamente para de vendas, ele é muito utilizado. Quem trabalha com Agenda 7, que faz as ligações telemarketing usando a Agenda 7, que tem um computador disponível, as consultoras, pode utilizar lá pelo Agenda 7. Mas quem não tem, sua academia é pequena, tem um computador só, não usa o Agenda 7, porque realmente a estrutura não dá condição, você tem como tirar um relatório que pode atender essa necessidade das ligações de telemarketing. Por exemplo, eu quero ligar para planos vencidos por consultor. Então, esse relatório aqui, que são planos por vencimento, eu vou colocar aqui o mês de março, vou escolher que eu quero que ele me filtre por consultor, que ele separe para mim por consultor. Tem várias opções aqui, por faixa etária, por tipo de plano, só anual, só mensal, filtrar por um consultor só. E aí ele me dá uma condição, ó, do mês de março, quem foi que não renovou, os alunos que não renovaram com a academia. Então ele me traz a consultora, todos os clientes, quem usa o Agenda 7 que escreve alguma coisa lá na ligação, ele já traz o último comentário, o dia que ligou,
tá? Então esse cara venceu dia 31/3 e não renovou, né, o Zé Ricardo, mas houve uma ligação, 3/5 já para ele, ou seja, vem sendo monitorado esse cara, vem sendo feito ligações, então ligações mais recentes foram feitas, mas até então ele não renovou com a academia ainda. Então sai cliente a cliente, tá? O telefone fixo dele, o celular, quando venceu, data de nascimento, importante demais, porque daí se você está ligando para um cara que o aniversário dele é nesse mês, ou é hoje, ou essa semana, e a academia tiver uma estratégia para essa situação, uma premiação, free pass, algum brinde para ele vir buscar na academia, para se provocar a vinda dele, né, e provocar um agendamento, é interessante, então ele já traz essa data. O último dia que o cara frequentou a catraca lá na academia, né, passou na catraca, passou no controle de acesso, ele traz para cá também. Então, um cara que venceu em 27/3, ó, mas a última vez que ele veio para a academia foi mais de 30 dias atrás, e tem casos até mais antigos do que isso. Então, tem que ter muito cuidado em avaliar essa informação, para que na hora que você faça essa ligação, sabendo que pode tomar um tranco do cara, porque ligou para mim depois de tantos meses sem uma ligação, então tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente traz as ligações, o histórico das ligações feitas no Agenda 7 para cá, para quem pegar esse relatório saber se houve algum tipo de ligação para ele e o que é que foi conversado, para não ser pego de surpresa. E qual foi o plano que ele adquiriu? Então você tem isso, ó, por consultor, aqui já é um outro consultor, aqui já é uma outra, então ele faz essa quebra para o consultor. Então você pode utilizar esse relatório também para telemarketing, tá? E no final, o total de ligações ou total de desistentes do mês de março, que foi o período que eu escolhi o relatório. Então esse é um relatório também que é bem usado, bem tirado e auxilia muito a questão das ligações. Também pode ser tirado por plano, por tipo de plano, né? Pode ser tirado por professor de musculação, então você vai escolher a forma que você quer visualizar, beleza? Vamos ver um outro relatório agora. Bom, vamos lá. Esse relatório também, ele te dá uma condição, que são as vendas diárias por consultor, de avaliar a produtividade das vendas. Então, assim, o que é que aconteceu hoje, essa semana, do início do mês até agora, em relação ao que foi vendido, não financeiramente, não vou falar de valor aqui, mas em relação a que tipo de plano foi vendido, quantas visitas, desses tipos de planos que foram vendidos, o que foi renovação, o que foi retorno. Então, a gente aconselha a tirar esse relatório diariamente, ou seja, hoje eu, consultor, eu líder de vendas, aliás, ou eu proprietário que cuido das vendas da academia, tiro do dia anterior e aí troco ideia com a minha recepcionista. E aí, ó, você teve tantas vendas ontem, beleza, mas eu estou numa campanha vendendo plano semestral e todas as vendas que você fez foi de mensal. Qual a dificuldade de vender o semestral? Por que a gente não evoluiu de migrar esses planos? Então, isso te dá uma condição de acompanhamento muito próximo das tuas consultoras, do ponto de vista do plano da campanha, de você estar junto com elas. Então, facilita muito, é um processo que tem que ser implementado, porque as metas precisam ser batidas em função dos planos da campanha. E se você não tiver desde o primeiro dia do mês avaliando isso, você pode esquecer, porque realmente não vai acontecer. Então, essa é uma ferramenta que te dá a condição de avaliar isso. Então, eu consigo visualizar aqui, ó, consultora a consultora, ó, todas elas aqui no dia 1/6, tá? Então, quais foram os planos vendidos? Não, ele bota aqui, ó, mensal, bimestral, qual foi o horário que ela vendeu, o tipo de plano. Aqui ele me fala, ó, se foi venda de novos, então esse cara aqui foi um cliente novo. Se foi uma renovação, um retorno. Lá na recepção também a gente explica, né, a questão do que é retorno e renovação. Até 30 dias de vencido ou em dia, o antecipado ele considera como renovação, mais de 30 dias como retorno. Algumas academias trabalham com 15 dias, acima disso considerar como retorno, mas aí é um critério de cada academia. Como padrão, o sistema adota 30. Então sai cada consultor, ó, a Jaqueline no caso aqui, ó, recebeu um visitante, então isso não foi venda, mas não fechou. Então cadastrou a visita e não teve o fechamento. Aqui a Mariana, ó, fez 3 vendas, mas teve uma penca de visitante aqui, ó, bastante visitante, não fechou. Então, o que aconteceu para não ter tido esses fechamentos? E aí, em cada dia eu tenho, ó, o total de vendas mensais, o total de vendas de semestral, o total de venda de anual, o total de visitas que não fechei, tá? Aqui, ó, ele distribui venda de novos, renovação e retorno. Então, eu tenho um mapa, um monitoramento diário para poder ter base de discussão, parâmetro de discussão com a minha consultora do ponto de vista dos fechamentos. Aí ele quebra outro dia e começa tudo novamente. Eu tirei aqui de um período maior, mas ele foi feito, ele foi pensado esse relatório para auxiliar você no monitoramento das vendas do dia.
Normalmente se faz isso do dia anterior, né? Eu chego hoje na academia, já que o dia da academia termina muito tarde, então hoje de manhã chegou a consultora hoje, eu já tenho um horário com ela para tirar as vendas dela do dia anterior e aí começar a trocar ideia e discutir sobre isso, tá? Por que não bateu, por que não vendeu, por que... Enfim, eu consigo ter na mão esse controle através desse relatório, beleza? Opa, vamos lá. Um outro relatório é exposição comercial diário. Normalmente você tira ele semanalmente ou mensalmente, né? Você tira semana, você tira mês para avaliar o mês inteiro, mas tirando ele semana ali para monitorar as semanas blocadas, né? E como a gente fala muito lá no Gestor Fitness, a meta da academia ela é batida na primeira semana e não na última, né? A última eu vou buscar só aquele detalhe para poder fechar minhas vendas. Eu sei que não está fácil hoje bater meta. Normalmente você chega lá nos 45 minutos do segundo tempo, mas o bater a meta lá no final do mês, aos 45 minutos do segundo tempo, foi proveniente do esforço que você teve nas primeiras 2 semanas do mês. Porque se você não tiver esse esforço desse tipo de controle que a gente está discutindo aqui, de um processo diário, tirando relatório e acompanhando, o teu esforço lá vai ser impossível de ser atingido, o teu objetivo, porque vai ser um volume muito grande de grana para ir buscar para bater a meta e não vai dar conta. O que tem que ficar para bater a meta lá no final é aquela besteirinha, aquele pouquinho que está faltando para bater a meta, não um volume grande. Então a gente sempre aconselha realmente a se mexer nesses relatórios e monitorar isso desde o primeiro dia, primeira semana, tá? Então esse cara aqui, ó, dá uma visão mais geral do que está acontecendo com a minha academia. Então desde o primeiro dia, ó, quantas visitas, quantas vendas, conversão de venda dia a dia, quanto de novos eu vendi, ó, para alunos novos, renovação, quantos planos eu tinha para vencer, quantos eu venci, qual foi meu percentual de renovação e quanto em dinheiro eu pus para dentro, retorno, quantos retornos em cada dia, quanto em grana eu coloquei para dentro. Aí ele me totaliza plano, faturamento de outros, né, ou diárias, aqui entra avaliação física, aqui entra outras coisas que não sejam plano, o que eu tenho de desconto dia a dia e quanto de fato eu tive de venda por dia e o total da venda no período que eu escolhi. Então isso dá um mapa bacana para você avaliar o contexto geral e em cima de percentuais. É muito comum isso, 50%, 22% é muito baixo. Então vamos atrás de saber quem foi esses caras, quem foi a consultora, eu vou atrás disso. A gente tem outro relatório que dá isso aí especificamente e detalhando por consultora, que é a posição diária por consultor. Então ele dá quebra maior. Mas aqui você já consegue, você gestor, numa análise rápida, entender o que é que está acontecendo com a sua academia. E é bacana que dá uma visão mais sintética, mais geral, né? Mais ampla do negócio, do que está acontecendo com o teu negócio. Beleza? Vamos ver outro relatório bacana aí que eu acho que vai complementar esse, inclusive. Bom, outro relatório que também é muito usado, esse teoricamente ele tem mais sentido mensal, é o que a gente chama de faturamento por tipo, faturamento por plano, né? Ele sai cada plano que foi vendido e os valores e quanto isso representou sobre o total do meu faturamento. Você pode filtrar os planos aqui, quero só ver de um plano determinado, enfim, aí fica a seu critério. Se eu não marcar nada, ele já me lista todos os planos automaticamente, ó, e eu tenho condição de diária, tá? Eu visualizo aqui ó, os mensais, então quanto eu vendi de mensal, quanto eu vendi de semestral, quantos planos foram, quanto isso representou sobre o total do meu faturamento anual, ó, quanto eu vendi de anual, quanto eu dei o volume de desconto aqui, tá? Nesse mês inteiro, então cada plano, os descontos individuais, beleza? Aí ele me dá aqui isso que a gente chama de atividade extra, então taxa de matrícula, avaliação, então ele já me pontua também no período que eu pedi e totaliza para mim o valor do meu faturamento. Então a ideia de fato desse relatório é dar essa condição de você visualizar por tipo de plano de anual e cada plano que você vendeu na sua academia, dando condição de você avaliar a produtividade em cada plano. Então se eu tenho um plano de campanha, teoricamente eu tenho que ter um volume maior em cima desse plano e é aqui que você também monitora isso. Tranquilo? Bom, ranking de vendas, esse é o cara que também é muito utilizado. Normalmente se tira ele do mês fechado para saber quanto foi as minhas vendas em valor por consultor. Ele ranqueia as tuas consultoras, as tuas recepcionistas que mais venderam. Mas eu aconselho, principalmente lá no gestor, a gente tirar algum relatório como esse para monitorar as metas da semana. Então eu pego lá a minha semana, quanto tem de meta de consultor, e aí eu dou uma olhada no ranking para saber se essa meta foi alcançada ou não. Então, o ranking semanal também é um relatório que pode ser bastante usado, mas ele é muito utilizado mês. Então, ele dá uma condição bacana para a gente visualizar
cada consultora ou cada consultor, né? Então, quanto ele vendeu bruto, tá? Quanto houve de desconto, faturamento líquido dele. Aí aqui tem uma série de recursos para você chegar a um faturamento líquido mesmo, né? Porque você tem o valor do faturamento e o valor líquido das vendas. E a gente criou esse artifício para que a gente possa ser mais justo. Por exemplo, cancelou o plano, eu dou uma diminuída desse valor, né? Cheque voltou, eu dou uma diminuída nesse valor. Se o cheque é reapresentado, eu volto o valor do cheque. Então, assim, eu trago para as vendas a responsabilidade financeira também, né? Em relação às vendas, porque é vender e manter. Então, assim, se em algum momento eu tiver uma venda alta de uma consultora, mas se tiver uma vazão alta dos alunos da carteira dela, ela é penalizada de certa forma. Então, ela além de vender, tem que ajudar a tomar conta. Senão, financeiramente, eu mexo com ela. Então, aqui ele diz, ó, quantos planos anuais, e aí ele ranqueia por valor mesmo, tá? Então, isso dá uma condição bacana de você visualizar a produtividade financeira mesmo, quanto de faturamento de cada consultora, essa minha realidade, assim, o que eu planejei por mês, isso está acontecendo. Se tira, como eu falei, esse cara muito mensal, para fechar o mês, às vezes pagar uma comissão, olhar quanto é de comissão para cada um de acordo com o tipo do plano, mas eu aconselho muito mexer nesse cara a nível semanal também, ajuda bastante, dá um controle bem legal do ponto de vista das vendas e do ranqueamento das vendas por recepcionista por consultor. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aí num outro relatório bem legal. Bom, e para fechar, um outro relatório que é muito usado, né, que é muito utilizado também pela gestão das vendas, são as ligações realizadas. Aí sim eu tenho um acompanhamento do que está sendo discutido e conversado no telemarketing. Tudo que o pessoal lá escreve no telemarketing, a gente tem como ter isso de forma detalhada aqui no sistema. Então você consegue acompanhar, ó, visitante, então tudo que foi discutido, conversado com o visitante está aqui. Então, todas as informações que foram discutidas, mas no final do relatório ele me dá uma estatística, eu tenho ligação para aluno, tá? Descartes, né? Então, por que foi descartado? O motivo principal do descarte está aqui. Ligações realizadas, ó, renovação, né? Então, assim, tá tudo foi renovado. Então, tudo isso aqui, ó, satisfeito, ligação de satisfação pós-venda, né? A tal de pós-venda. Então, várias ligações de pós-vendas aqui. E como eu falei, no final você tem relatórios que te falam, ó, difícil possibilidade de fechamento, ótima possibilidade de fechamento, preço sem interesse, ó, satisfeito e sem interesse, tá? Então ele vai te dando baseado nos cliques que você vai dando lá no Agenda 7. Quem viu, já tem muita coisa pronta que você vai apenas clicando, tá? Ó, quem foi as consultoras que mais realizou ligação no telemarketing, por quê? Então você acompanha de perto tudo que está acontecendo com o teu telemarketing e tem como cobrar, né? Tá enorme aí que eu pedi muitos dias. Normalmente você tira isso do dia anterior também, para poder monitorar as ligações que foram realizadas ontem e o que foi conversado nessas ligações, para que você, líder ou proprietário, entenda o que é que está acontecendo ou o que é que teu cliente está falando no telemarketing sobre a sua academia, sobre o seu serviço.